Vamos lá, galera. Vamos com mais funções matemáticas. Vamos junto. Analise as seguintes afirmativas sobre funções no Excel. A versão não importa. A função soma é utilizada para somar todos os valores às células especificadas por um determinado critério ou condição. O item 1 é horroroso. Por que o item 1 é horroroso? A função soma, ela soma. Mas não tem nada de critério ou condição. Quando ele coloca critério ou condição, ele está falando de uma função chamada soma-se. Para estabelecer critério ou condição, a gente tem um se. Aí não é soma, é soma-se. Por isso o item 1 está errado. Vejam. Igual a soma. Olha a descrição lá. Soma todos os números em um intervalo. Se eu colocar soma-se, adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição. Então, esse papo de critério ou condição, você sempre vai remeter ao se. Se ele quer somar de acordo com o critério, vai ser soma-se. Legal. Então, o item 1 é falso. Se eu sei que o item 1 é falso, a letra A já está errada. Item 2. A função truncar arredonda. Já é horroroso. Truncar não arredonda. Se truncar arredondasse, o nome era arred, não era truncar. Truncar é cortar, é desprezar, é tirar uma quantidade de dígitos. Então, o item 2 é falso também. Se o item 2 é falso, o item 3 é correto. E eu não precisei fazer a questão toda, o gabarito é a letra C. E a função int? A função int, se eu colocar int 16,9, é a mesma coisa que colocar truncar 16,9 ponto e vírgula 0. O int é como se fosse um truncar com 0 casos decimais. O int ele vai transformar para o inteiro, eliminando as casas decimais. Ele não arredonda. Então ele arredonda para baixo, ou seja, ele não arredonda de forma simétrica, para cima ou para baixo. Não. Ele corta, ele despreza, ele trunca o número. Ok? Int 16,9 é a mesma coisa que truncar 16,9 ponto e vírgula 0. Por que ele colocou dessa forma? O examinador ele tende a usar a descrição do Excel. Int arredonda o número para baixo até o número inteiro mais próximo. Que é a mesma coisa que eliminar as casas decimais. Se eu colocar int, abre parênteses, 16,9, vai ficar 16. Estou entendendo. Então, 16, item 3, verdadeiro, gabarito letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Questão da Guarda Municipal de Niterói. No Microsoft Excel, considere que existem valores não nulos do tipo numérico nas células B1, B2, B3, B4 e B5. O que o examinador quer dizer quando ele coloca aqui valores não nulos do tipo numérico? Ele está dizendo que essas células B1, B2, B3, B4 e B5, elas estão preenchidas com números. Não interessa quais são os números, mas ele diz isso só para você descartar qualquer hipótese de erro. Não que a gente tenha a possibilidade de erro com um tipo de dado diferente na função soma. Mas para fugir de qualquer tipo de recurso, de fala, ele já descreve dessa maneira para te deixar tranquilo que não vai dar erro. Tá. Nesse caso, a função soma de B1 até B5, o 2 pontos é um até, vai corresponder o quê? A B1 e B2 e B3 e B4 e B5. Vamos lá. A letra B e a letra E são horrorosas, porque essa tralha e esse arroba vão dar erro de sintaxe. Na letra A, eu tenho o E comercial, que é o operador de concatenar. Ele vai juntar o conteúdo de B1 e de B5. Não é isso que eu quero. Na letra C, ele tem o ponto e vírgula, que é um E. Ele vai somar B1 e B5 apenas. E vai deixar de fora B2, B3 e B4.
Então, o gabarito aí, pessoal, é o quê? Letra D. Agora, qual é a maldade? Poucos sabem que o pontinho, pontinho, corresponde ao 2 pontos. Então, por que esse pontinho, pontinho corresponde ao 2 pontos? Porque antes do Excel existia um software chamado Lotus 123. E no Lotus 123, a sintaxe era com pontinho, pontinho. Sendo que esse Lotus 123, pessoal, é um programa lá da década de 90. Isso foi criado por uma questão de compatibilidade, para que o usuário migrasse do Lotus para o Excel. E esse ponto da matéria acabou perdurando no Excel em modo de compatibilidade, e volta e meia o examinador coloca como uma pegadinha, como uma armadilha. Então, pontinho, pontinho corresponde ao 2 pontos. Beleza? Vamos lá para o Excel. Ó. Se eu colocar aqui 5, 6, 7, igual a soma, a parênteses, olha lá, C1, pontinho, pontinho, C3. Ele vai somar aquele intervalo. E o legal é que quando eu teclo Enter, ele mostra o resultado, mas se eu voltar lá na fórmula, ele já corrigiu. Ó. Ou seja, o Excel entende a sintaxe do Lotus e corrige. Isso é uma questão de compatibilidade. O gabarito da prova, então, vai ser letra D de delta. E você não vai mais ficar surpreso se você vir um pontinho, pontinho deitado, ao invés de 2 pontos em pé. Estou entendendo. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. E assim a gente vai pegando todas as manhas. Olha a prova do ITEP. Questão top essa do ITEP. No programa Excel 2016, é possível fazer combinações de intervalos para a realização de cálculos com operadores de referência. Quais são os operadores de referência que ele coloca? O 2 pontos, o ponto e vírgula e o espaço. Sendo cada um deles, respectivamente, o 2 pontos representa o intervalo. Já eliminei 3. O ponto e vírgula representa a união. E o espaço? O espaço é aquele que tu vai torcer para cair. Por quê? Porque representa a interseção. E sabe quem é que conhece o espaço? Quem estuda no estratégia. Por quê? Porque a maioria não aprende, não. O espaço é operador de interseção. Vamos ver? Vamos. Mas antes de eu explicar, vamos lembrar o conceito de interseção? O que é interseção? A área comum entre referências, entre intervalos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar 2 conjuntos. Num conjunto aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No outro eu tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu perguntar A interseção com B, qual vai ser o resultado? 3, 4 e 5. Então o resultado vai ser 3, 4 e 5. Certo? Eu preciso que você relembre esse conceito de conjunto para refrescar a cabeça de que a interseção é o quê? O que há de comum entre os 2 intervalos. Sabendo disso, a gente vai poder, adiante, responder questões. Tá. Com base na figura, assinale a alternativa que corresponde ao valor resultante da fórmula. Igual à soma de multiquociente. E aí? E aí já quebrou a explicação da interseção, né? Então eu vou voltar um pouquinho. Maluco. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Eu vou desenvolver uma questão aqui antes da gente continuar. E você? Copia no caderno, não fica olhando não.
5, 4, 3, 2, 1. Se eu colocar aqui igual a soma de A1 até D1, espaço, olha o buracão que eu estou deixando, B1 até E1. Qual vai ser o resultado? Fala para mim. Daqui a pouco vai ter uma questão dessa, você tem que responder. E aí? A1, 2 pontos D1, eu tenho esse intervalo aqui. B1, 2 pontos E1, eu tenho esse intervalo aqui. Qual a área comum entre os dois? 4, 3 e 2. Soma isso aí. 4 mais 3 dá 7, com mais 2, 9. Ó. Ok? Tomara que caia. Dá um print. Vamos olhar no Excel? Vou colocar aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Igual a soma. Deixa eu tirar esse amarelo. Igual a soma de A1 até D1, espaço ao espaço. B1, 2 pontos é 1. Gente, a maioria vai olhar o espaço e vai achar que dá erro. Não dá erro nenhum, o espaço é interseção. Interseção dos dois intervalos vai ser 4, 3 e 2, 9. Gabarito a questão. Legal. Agora, a gente já comentou esse papo de interseção, já viu como é que é na prática. Vamos continuar. Universidade Federal de Alagoas. Com base na figura, a assinale alternativa corresponde ao valor resultante da fórmula. Ao considerar a ferramenta do cálculo da suíte LibreOffice, galera, LibreOffice e Excel têm a mesma sintaxe. Então, soma multiquociente. Eu vou ter que fazer do mais interno para o mais externo. Né? Eu tenho que fazer de dentro para fora. Então, multi calculo produto. Multi de A1, 2 pontos A3, é igual a A1 vezes A2 vezes A3. Multi de A1, 2 pontos A3, é igual a A1 vezes A2 vezes A3. 10 vezes 30, 300. 300 vezes 50, que vai dar 15 mil. Certo? 300 vezes 10 dá 3 mil, vezes 5, 15 mil. Então, aqui eu tenho 15 mil. Ponto e vírgula. 15 mil, ó, eu já risquei 3 alternativas. Quociente de B3 e B1. B3 é 60, dividido por B1, que é 40. 60 dividido por 40 dá 1 e sobra 20. Como ele quer o quociente, é o resultado inteiro da divisão. Então, vai ser 1. Soma 15 mil e 1. Vai dar 15 mil e 1. Gabarito, letra D de delta. Observe que a função quociente, ela não pode continuar a divisão. Ela tem que retornar o valor inteiro da divisão. Se o examinador, ao invés de ter colocado quociente de B3 até B1, tivesse colocado B3 dividido por B1, aí seria a letra E. Mas ele não colocou o sinal de divisão ali, ele usou a função quociente. Então, eu vou ter a multiplicação que dá 15 mil e o quociente que vai dar 1. Quando eu somo 15 mil com 1, o gabarito é o que? Letra D de delta. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos embora. Analise a seguinte fórmula. A soma do quadrado entre 2 e 3. E aí? Qual é a soma do quadrado entre 2 e 3? O nome está dizendo soma quad. Você já pode imaginar. A dúvida é se ele vai pegar 2 elevado a 2 mais 3 elevado a 2, ou se ele vai colocar 2 mais 3 elevado a 2. Essa tem que ser a tua dúvida. Ele quer a soma dos quadrados
2 e 3. Então, não é para fazer o quadrado da soma. É para fazer a soma dos quadrados. 2 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. 3 elevado a 2 é 9. 4 mais 9, 13. Gabarito letra E. Cuidado para não confundir o conceito de soma dos quadrados com o conceito de quadrado da soma. A soma dos quadrados, você primeiro calcula o quadrado para depois somar. Ok? Não pode fazer o contrário. O contrário seria o quadrado da soma, não é isso. É a soma dos quadrados. Então, soma quad, calcula a soma dos quadrados. Ok? Vamos continuar. Considere que a fórmula igual a soma quad A1, 2 pontos A4 foi inserida na célula 5 do trecho de planilha do Calc. Tanto faz Excel ou Calc, né? Mais uma vez caindo a função soma quad. Soma quad A1 até A4. Vamos lá. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. É só somar agora. 4 mais 9, 13. Com mais 16, 29. 29 mais 25, 54. Gabarito letra D de delta. Ok? Vamos para a próxima. Agora a gente tem uma função aqui bem legal, que é a função somar produto. O que ela faz? Ela multiplica as colunas de uma matriz. Somar produto. É bem interessante. Vamos reproduzir isso daí, ó, no Excel. Imaginem que eu tenho aqui produto. Vou colocar a mesma planilha, só que com dados diferentes. Produto, quantidade e valor. Eu tenho aqui. Vamos botar uns produtos bacana. Bora. Black Label. Black Label. O que mais? Amarula. Eu gosto também. Moscatel. Português. O que mais? Absolute. Também é bom. Quantidade. 3, 2, 4 e 1. Valor. 130, 120, 200 e 87. Agora, qual é o total? Qual é o total da compra? O que eu vou fazer aqui? Ó? Somar produto. O que eu vou somar produto? Da matriz. Ó. Perdão. Vai ser da coluna B, ponto e vírgula, coluna C. Ó. Vê se você consegue entender. A coluna B é da quantidade, a coluna C é do valor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar 3 vezes 130, 2 vezes 120, 4 vezes 200, 1 vezes 87 e vai calcular o total. Dessa maneira, ele vai multiplicar o elemento da coluna B pelo elemento da coluna C e vai me dar o total no final, que é exatamente a conta. Eu tenho 3 Black Labels, então eu tenho que fazer 3 vezes 130. Eu tenho 2 Amarulas, 2 vezes 120. 4 Moscatel, 4 de 200. E 1 de 87. E aí depois ele multiplica, depois que ele multiplicar, ele vai somar tudo. A conta deu 1.517. Ok? Legal.
Então, caso seja digitada a fórmula somar produto de D5 até D8 e E5 até 8, e seja pressionado a tecla Enter, tem-se a soma dos preços unitários de todos os produtos colocados em B2. A soma dos preços unitários de todos os produtos colocados na célula B2? Não, não é isso não. Essa questão está errada. O que ele quer fazer é somar se eu especificar um produto. Aí ele quer outra coisa. Imaginem que eu quero somar os preços unitários da Amarula. Eu quero colocar aqui a Amarula e ele quer o preço unitário da Amarula. Aí eu teria que fazer o quê? Igual. Se eu quisesse somar, eu ia ter que usar a função soma C. Aí eu ia olhar o Amarula de um lado, ia digitar lá a célula E2, ia retornar a coluna do total. Repete, só a título de comentário, essa questão está errada. E a sintaxe que deveria ser realizada para atender o enunciado deveria ser soma C, abre parênteses, B5 até B8, ponto e vírgula, B2, ponto e vírgula, E5 até E8. Essa seria a resolução correta. Que aí ele é somar o preço unitário de todos os produtos colocados na célula B2. Não é somar produto. Seria soma C. Valeu, então, a gente reproduzir a tabelinha, né, pessoal? Gabarito, letra. Gabarito aí é o quê? Errado. Vamos para a próxima. A série alternativa que retornará o mesmo resultado da aplicação da fórmula do Excel no Office 365 em português. Somar produto de A1 até A2 e B1 até B2. O que ele vai fazer aqui? Ó? A1, A2, B1 e B2. Né? Então, o que ele vai fazer? A1, B1, A2 e B2. Ele vai pegar o A1 e vai multiplicar por B1. Vai pegar o A2 e vai multiplicar por B2. Então vai ficar A1 vezes B1 mais A2 vezes B2. Ele não vai somar tudo. Ele vai multiplicar A1 vezes B1 e vai somar com A2 vezes B2. Gabarito, letra C. Beleza? A função somar produto, ela vai pegar A1, vai multiplicar por B1. Vai pegar A2 e vai multiplicar por B2. Fica fácil de entender quando você usa. Aqui eu tenho a função prática do somar produto. Olha o que somar produto está fazendo. Ele está pegando 3 vezes 130, mais 2 vezes 120, mais 4 vezes 200, mais 1 vezes 87. Então ele vai pegar a quantidade e vai multiplicar pelo valor do Black Label. Depois vai pegar a quantidade da Amarula, vai multiplicar pelo valor da Amarula. E assim sucessivamente, depois ele soma todos os resultados da multiplicação. Então, ele faz as multiplicações e soma os resultados das multiplicações. Gabarito, letra C. Ok? Vamos para a próxima. Considere a planilha abaixo criada no Excel 2010 em português. Na célula C6 foi digitada uma fórmula para somar apenas os valores das multas gravíssimas. Ele não quer somar tudo, pessoal. Ele só quer somar os valores das multas gravíssimas. Agora vai me forçar a explicar a função soma C. Então, lá vou eu para os meus exemplos de novo. Vou criar uma
nova planilha e vou desenvolver uma tabelinha aqui rapidinho. Vou colocar nome, venda. Legal. Bruno, Renato, Adriana, Bruno, Renato e Adriana. Vamos lá. O Bruno vendeu um batom. O Renato vendeu uma meia. A Adriana vendeu uma blusa. O Bruno vendeu uma... Bruno vendeu uma... maquiagem. O Bruno vendeu uma... Bruno vendeu uma saia. O Renato vendeu uma calça. E a Adriana vendeu um tênis. Um sapato. Legal. Quanto custa? Custa. Valor da venda. 200. 30. 150. 300. 289. 200. E 500. Agora eu quero saber o valor das vendas do Bruno, da Adriana e do Renato. Eu quero calcular o total de cada vendedor. Então o que eu posso fazer? Olha só. Igual. Soma-se. Eu não quero somar tudo. Eu quero somar se Bruno, se Adriana, se Renato. Soma-se. Qual o intervalo? A sintaxe da função vai ser intervalo, critério, intervalo da soma. Eu vou olhar na coluna A. O que eu vou olhar na coluna A? Eu vou olhar na coluna A se é Bruno. Mas se for, eu vou somar na coluna C. Olha que interessante. Se for, eu vou somar na coluna C. Gente, por que não deu certo? Porque o Bruno tem 2N. Agora sim. O Bruno vendeu 789. Se eu quiser saber quanto a Adriana vendeu, é só copiar para baixo. Olha que legal. O Bruno vendeu 789, a Adriana vendeu 650, o Renato vendeu 230. Vamos ver se está certo? Olha o Renato. Renato vendeu 30. O Renato vendeu 200. O Renato vendeu 230. Então ele só somou se Renato. Como é que eu fiz isso? Qual é a sintaxe da fórmula? Soma-se, intervalo, critério, intervalo da soma. Intervalo, critério, intervalo da soma. Então, voltando para a questão. Ele só quer somar apenas os valores das multas gravíssimas. Então, gravíssima é o critério. A sintaxe da função é soma-se, intervalo, critério e intervalo da soma. Intervalo, critério e intervalo da soma. Pessoal, não pode ser a letra A porque é a função soma, não pode ser a letra B porque é a função C, não pode ser a letra D porque é a função C. A função correta nesse caso é a função soma-C. O primeiro tem que ser o intervalo, não admite ponto e vírgula, gabarito letra E. Ele vai olhar lá na coluna D aquilo que é gravíssimo e vai somar o que está na coluna C, que é o valor da multa. Então ele soma-se intervalo da coluna D, gravíssima é o critério. E intervalo da soma está na coluna C. Gabarito letra E de eco. Beleza? Vamos para a próxima.
Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Com base na figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço da célula A7 o seguinte. O quê? Igual a soma C A1, 2 pontos A6, ponto e vírgula C, ponto e vírgula C1, 2 pontos C6. Galera, qual é a sintaxe da função soma C? É muito importante frisar a sintaxe. Você tem que decorar a sintaxe das funções, pelo menos das que mais caem. Então, soma C, a parêntese, intervalo, ponto e vírgula, critério, ponto e vírgula, intervalo da soma. O intervalo aqui é A1, 2 pontos A6. Então, você vai olhar na coluna A, o critério tem que ser C. Observem que a gente tem apenas duas letras C. Então, ele vai somar o que for C. Agora, quem determina o que ele vai somar é o C1 até C6. Então, ele vai olhar na coluna C e vai somar 7 mais 6. 7 mais 6 é igual a 13. Gabarito, letra D de delta. A dificuldade dessa questão, muitas vezes, é abstrair. Por quê? Quando você vê uma questão como essa, toda estruturada, com as colunas fazendo sentido, a questão fica mais fácil de entender. Você olha, não precisa nem saber Excel para calcular que o valor do Renato é 230. Não é? Aqui é muito intuitivo. Agora, quando você vem para uma questão como essa, não tem nada intuitivo aí. Ah, ele colocou o C. Beleza, eu estou vendo o C aqui. Mas o que ele vai somar? Ele vai somar o 2 e o 9, ele vai somar o 7 e o 6, o 4 e o 2. O que ele vai somar? Ele vai somar o que está na terceira coluna, que é o intervalo da soma. Coluna C. Então ele vai somar o 7 com 6, retornando 13. Gabarito aí, letra D de delta. Show? Vamos para a próxima. A fórmula que permite somar um conjunto de células do Excel 2010 em português no intervalo de 1 até 20, apenas se os números correspondentes em B1 até B20 forem maiores que 0 e os números em C1 até C20 foram menores que 10. Qual a função aí, pessoal? Ele quer somar se B1 até B20 for maior que 0 e C1 até C20 for menor que 10. Fala para mim. Qual é o gabarito? Fala sozinho, mas fala comigo. Bora. Qual é o gabarito aí? Ó? Letra D ou letra E? Qual é o gabarito? Gente, aqui a gente tem uma novidade. Aqui o gabarito é letra D de delta. Por quê? Porque eu tenho múltiplos critérios. Eu tenho dois critérios. Eu tenho B1 até B20 tem que ser maior que 0 e, ao mesmo tempo, C1 até C20 tem que ser menor que 10. Para que eu possa ter múltiplos critérios, eu vou usar a função soma 6 com Szinho no plural aqui. Ó. Soma 6 é a função que admite múltiplos critérios. Aí, ela vai ter uma sintaxe diferente. A função soma 6, ela vai trazer o intervalo da soma para o início. E depois você vai especificar o quê? O intervalo e o critério. E assim sucessivamente. Intervalo e critério. E você vai especificando intervalo e critério, intervalo, critério, intervalo, critério. Essa é a função soma 6. Dá um exemplo? Dou um exemplo. Eu quero ver aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ah, eu vou inserir duas colunas aqui propositalmente. Área e sexo. Bruno. Exatas. Renato. Exatas. Adriana. Vou botar aqui saúde.
Bruno, exatas, saúde. E sexo. Masculino, feminino, masculino. Vamos colocar aqui masculino também. Feminino. Tá, masculino. Um exemplo horrível que eu estou colocando, mas imaginem que eu quero saber o total das vendas das pessoas de exatas do sexo masculino. Eu não teria como fazer isso usando a função soma C. Eu tenho que trabalhar com duas funções aí. Certo? Eu não tenho como usar apenas a função soma C. Então, já deu para vocês entenderem. Vamos lá. Igual a soma 6, abre parênteses. Qual vai ser o intervalo da soma? O valor da venda. Qual vai ser o intervalo e critério? O intervalo da área vai ter que ser exatas. E o intervalo do sexo vai ter que ser masculino. Olha aí. Aí ele somou apenas os valores das vendas do Bruno e do Renato, ignorando as vendas da Adriana, porque ela não atende os critérios. Estou entendendo. Então, a função soma 6 no plural, ela difere do soma C porque admite múltiplos critérios. Então, o gabarito é o que? Letra D de delta. E aí a gente vai para o CRC de Rondônia. A função soma C no Excel é usada para somar valores em intervalo que atende a critérios específicos. Marque a alternativa que apresenta a sintaxe correta da função soma C. Gente, soma C, intervalo, critério. Intervalo, critério, intervalo da soma. É intervalo, critério, intervalo da soma. Sintaxe da função. Não pode ter critérios no plural. É um critério só no soma C, né? Estranho ele botar no plural, mas tudo bem. Intervalo, critério, faltou intervalo da soma. Intervalo, intervalo da soma não. Critério não pode estar no início. Intervalo, critério, intervalo da soma. Gabarito, letra E. Ok? Show de bola. Vamos para a Prefeitura de São Gabriel da Palha. Qual o resultado de retornar a fórmula soma C? Aí ele colocou a fórmula aqui, ó. Igual a soma C, está com letrinha pequena. Abre parênteses, C, dois pontos C. Ele vai olhar na coluna C aquilo que é igual a C5 e vai somar a coluna D. Olha aí, intervalo, critério, intervalo da soma. Na coluna C ele vai olhar aquilo que é igual a C5. Quem é C5? C5 é 1. Como C5 é 1, ele vai somar tudo que é 1. Só que na hora de somar, ele soma na coluna D. Então é 43 mais 120 mais 15. 43 mais 120 dá 163. Mais 15, 163, 173, 178. Gabarito, letra C de Charlie. Ok? É muito feio, pessoal, você observar isso aqui em concurso público. Ó. Como assim? A gente tem que criticar. É muito feio. É triste uma banca colocar uma resposta NRA, nenhuma das alternativas. Não é uma boa prática em concurso público. Isso tinha que ser repudiado. Ok? Muito triste ver uma banca ainda fazendo uma coisa dessa. Que, ao meu ver, é horrível. Preguiça. Vamos para a próxima. Agora a gente tem uma questão do Ministério Público do Rio Grande do Norte trazendo a função soma 6, que já é mais moderna, mais nova. Vejam, o Excel 2016 para o sistema Windows 10
ele traz soma 6 no plural. O primeiro argumento da função soma 6 é o intervalo da soma. Então ele vai somar o que está na coluna D. E quais são os critérios? De A2 até A7 tem que ter 2016 alguma coisa. O asterisco aqui é um coringa. Então vai ser qualquer coisa que comece com 2016. O asterisco corresponde a um grupo de caracteres. Aí, dentro das aspas, o asterisco não é uma multiplicação. O asterisco é um coringa. Ele corresponde a um grupo de caracteres. Então vai ser 2016 asterisco. 2016 qualquer coisa. Qualquer coisa que comece com 2016. Então, de A2 até A7, começou com 2016, é um critério. Começou com 2016, é um critério. E o outro, de C2 até C7, tem que ser igual a C5. C5 é julgamento. Julgamento. Então, de C2 até C7 tem que ser igual a julgamento. Aí a gente tem 3 julgamentos, mas só 2 atendem a ambos os critérios. Então, ele vai somar 45 e 20, retornando 65, gabarito letra B. Professor, não entendi. A função soma 6 no plural admite múltiplos critérios. Ele tem que atender a 2 critérios. Quais são os 2 critérios? Na coluna A tem que ser 2016 e na coluna C tem que ser igual a julgamento. Porque C2 até C7 o critério é C5. C5 é julgamento. Então tem que estar na fase do julgamento. Gabarito letra B de bravo. Ok? E aí, a gente vai para a Prefeitura de Criciúma. São todas funções válidas relacionadas à soma, utilizando o Excel 365 em português. Existe soma quad? Sim. Existe soma 6? Sim. Existe soma cont? Não. Existe soma TD? Também não. Gabarito 1 e 2. Letra A. Quais são as funções soma que a gente tem que conhecer? Quando eu digito soma aqui, ó, aparece soma, soma quad, somar produto, soma C e soma 6. Dentre todas estas, as que eu citei caem em prova. Repete. Soma, a gente aprendeu na aula hoje. Soma, soma quad, somar produto, soma C e soma 6. São as funções relevantes, envolvendo soma. Então, os itens 3 e 4 estão fora, gabarito letra A. Ok. Polícia Civil de Minas. Professor, essa questão é de calc. Excel e calc têm a mesma sintaxe, têm as mesmas funções. Todas para a prova, né? Tem as mesmas funções e as mesmas sintaxes para a prova. Tá. A função soma C, intervalo critério, intervalo da soma, totaliza os argumentos que obedecem a uma condição, que é o critério. Item 1 é verdadeiro. A função continuum, o nome está dizendo continuum, ela conta se for número. Conta o número de valores em branco? Não, aí está errado. Por que vocês ainda não conhecem a função continuum? Porque ela é uma função estatística. Aí ela vai ser estudada na aula de funções estatísticas. Estou entendendo. Mas a função sem calcula o seno. Professor, a função sem não tem a ver com esse si negativo, não? Que coisa, que viagem. A função sem calcula o seno. É uma função trigonométrica, pessoal. Quais são as funções trigonométricas? Sem para calcular o seno. Olha lá. Eu vou ter a função cos para trabalhar o cosseno. Eu vou ter a função tan para trabalhar a tangente. Quando a gente pensa em trigonometria lá no ensino médio, a gente fica lembrando de seno, cosseno, tangente. Então, eu vou ter as funções trigonométricas. A função sem retorna o quê? O seno. O item 3 está errado. Então, o gabarito ficou letra A de alfa. É uma questão da Polícia Civil de Minas de 2022.
Conselho Regional de Medicina. O Microsoft Office é um pacote de aplicativo de escritório composto por aplicativos Word, Excel e PowerPoint. A respeito do Excel 2013, assinale a alternativa que indica corretamente o valor que será exibido na célula B1, considerando que essa célula apresenta como fórmula a expressão teto, média 6, e que as células A1 até A6 estão preenchidas respectivamente com os valores 8, 1, 4, 5, 6 e 7. Galera, esse é o nosso desafio para fechar a aula. Desafio é verdade, essa é a questão desafio, é difícil ela. Vamos lá, de A1 até A6, vou desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são os valores? 8, 1, 4, 5, 6 e 7. Eu vou ter que resolver de dentro para fora. Então, eu tenho que resolver primeiro essa função média 6. Professor, mas eu não aprendi média 6. Você aprendeu soma 6. Mas se você aprendeu soma 6, você já pode inferir que a diferença é que a média 6 vai dividir pela quantidade. Vai calcular a média aritmética. Lembrando que média 6 é uma função estatística que vai ser revista na aula de funções estatísticas. Mas a gente vai matar a questão. Apareceu, a gente mata. Vamos lá. De A1 até A6 é o nosso... Se a função é média 6, o intervalo da média vem para o início. E qual o critério? De A1 até A6 for maior que 4. Então, ele só vai fazer a média daquilo que é maior que 4. Observem que ele colocou um único critério. Não precisava ter usado a função média 6. Podia ter usado a função média C no singular. Mas também não vai dar erro. Tem que ser maior que 4. 8 maior 5, 6 e 7. Então, ele vai pegar 8 mais 5 mais 6 e mais 7 e dividir por 4. 8 mais 5, 13, com mais 6, 19, com mais 7, 26. 26 dividido por 4. Tá certo? 8 mais 5, 13, com mais 6, 19, com mais 7, 26. 26 dividido por 4 vai dar 6,5. E agora? Agora ele vai fazer o teto disso com 3 e vai jogar para o número inteiro mais próximo, múltiplo de 3. Qual vai ser o múltiplo de 3 mais próximo de 6,5? Eu tenho 3 vezes 1, 3 vezes 2. Não é mais próximo, não. É acima, né? Porque o teto é acima. 3 vezes 2, 3 vezes 3. Repete. Ô, meu filho, 3, 6 e 9. O múltiplo de 3 para cima é o 9. Gabarito, letra B. A função teto arredonda para cima de acordo com o múltiplo. O múltiplo é 3. Então, tem que pensar no múltiplo de 3 acima de 6,5. O múltiplo de 3 acima de 6,5 é o 9. Gabarito, letra B. Professor, pois não. Eu achei que ia contar o 4, mas a fórmula está dizendo maior que 4. 4 não é maior que 4. Para atender o critério maior que 4, é do 4,1 em diante. O 4 é igual a 4. Para pegar o 4, tinha que ser maior ou igual a 4. Ele não colocou o sinal de igual, então não posso pegar o 4. Eu tenho que pegar do 5 em diante, né, no caso. Então, não posso pegar o 4. Eu vou pegar o 8, o 5, o 6 e o 7. Ok? 8 mais 5 mais 6 mais 7 dá 26, dividido por 4, 6,5. O múltiplo de 3, o teto calcula o quê? Arredonda para cima de acordo com o múltiplo. O múltiplo de 3 acima de 6,5 é 9. Gabarito, letra B de bravo. Beleza? Galera, com isso, a gente encerra essa aula de funções matemáticas e trigonométricas. E vamos que vamos, que tem muito mais conteúdo aí de Excel. Valeu!